A gente fala sobre o 4º Prêmio Mulheres Extraordinárias, que aconteceu aqui em Fortaleza. O evento, organizado pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, reconheceu 6 mulheres inspiradoras em diferentes categorias. Para falar sobre esse assunto, a gente vai ver uma entrevista da presidente da ADPEC, Kelviane Barros. É com muita alegria que a gente recebe aqui a Kelviane Barros, que é presidente da ADPEC. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, ao Destaques, e à TV Otimista também. Muito obrigada. Eu queria começar sabendo um pouquinho, entendendo melhor como é que foi essa experiência, Kelviane, desse prêmio, né? Vocês podem fazer um balanço já inicial de como é que foi, a reação das mulheres? Conta um pouquinho sobre isso. Esse prêmio, ele surgiu a partir de uma reflexão, vamos dizer, que nós fizemos dentro da associação sobre como nós poderíamos trabalhar dentro do nosso contexto, né, associativo das defensoras e defensores públicos, para a gente trazer uma superação de situações de violência da mulher e como nós poderíamos contribuir para a igualdade de gênero e para dar um realce, um destaque para o trabalho de muitas mulheres. Então, esse projeto, no momento que nós reunimos tantas mulheres e que nós conseguimos colocar essas histórias em evidência, em destaque, histórias de mulheres que em diversos campos de atuação, seja no campo social, seja no âmbito da pesquisa, seja com histórias de superação, elas trazem essas verdadeiras transformações, a gente consegue ver como as mulheres se engajam e como elas conseguem se inspirar também naquelas histórias e naquele momento. Então, é uma premiação que vem crescendo ao longo dos anos. Nós fizemos a 4ª edição e o resultado que a gente vê é esse de cada vez mais engajamento, cada vez mais conexões das nossas mulheres, tanto dentro da Defensoria quanto com as mulheres fora da Defensoria Pública também. E é uma premiação anual, já tem organização dessa próxima edição, como é que vai ser? Nós fazemos anualmente, né? Então desde 2023 nós realizamos e nós estamos nessa crescente. Então já existe a expectativa, todas as nossas associadas, nossas defensoras e as mulheres que conosco convivem esperam esse momento também que a gente pode conhecer novas histórias e a gente pode formar novos laços também junto com essas mulheres. Fala um pouco como é que foi a escolha dessas homenageadas, né, da premiação. Nós fizemos a escolha em 2 etapas. Inicialmente, nós convidamos algumas mulheres que são reconhecidas nos seus campos de atuação, seja na comunicação, seja na pesquisa, seja no campo social, para que elas fizessem um filtro prévio e depois nós colocamos esses nomes para que as nossas associadas pudessem fazer a votação e a escolha das mulheres que seriam efetivamente premiadas. Então, este ano nós tivemos Gerídice Gurgel, que é colunista social, é advogada, extremamente conhecida, a professora Gina Pompeu, que também é uma pesquisadora, uma mulher de referência aqui dentro do estado do Ceará e em todo o Brasil, e Ana Aline Furtado, que possui um trabalho social fabuloso, que ao lado de 2 outras colegas defensoras públicas, doutora Sandra Donde, Jaqueline Martins, fizeram esse apanhado, né, de trabalhos que deveriam ter destaque dentro da nossa premiação. A Kelviane estava contando para a gente que a Defensoria ela também trabalha com outros projetos, né, relacionados à mulher e tem outras bandeiras de luta aí nesse sentido. Fala um pouquinho o que é que já foi conquistado, né, graças à atuação da associação. Dentro da Defensoria Pública, nós temos uma grande atuação com o público feminino, é a maior parte das pessoas que nós atendemos, e nós temos também um núcleo de defesa e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, dentro desse contexto, nós, enquanto associação, que congregamos as nossas defensoras públicas, mas temos um pleno conhecimento das principais questões que envolvem as nossas mulheres na sociedade também, procuramos, dentro da associação, fazer alguns projetos que trazem esse resultado tanto para as mulheres fora da instituição, como as nossas mulheres defensoras públicas também dentro da instituição. Então, nós apresentamos propostas normativas que já viraram regras, normas hoje dentro da Defensoria, por exemplo, para que nós tenhamos espaços de acolhimento das mulheres mães quando elas procuram a Defensoria Pública. Nós temos normas sobre a participação das mulheres defensoras em cargos de liderança, em composição de mesas dentro da instituição, a fim de que a gente tenha maior participação feminina. Nós estamos com um projeto de lançar até o final deste ano o primeiro diagnóstico de gênero das defensoras públicas dentro do estado do Ceará, porque é importante nós verificarmos também quais são as dificuldades que as mulheres defensoras, mulheres servidoras públicas têm dentro das instituições. Às vezes nós achamos que as distorções, elas existem, distorções de gênero, existem apenas fora do ambiente público, né? Apenas nas instituições privadas, mas nós temos também dentro do serviço público.
Então, nós queremos trazer isso em evidência para que a gente possa enfrentar com cada vez mais eficiência esses problemas da igualdade de gênero que nós enfrentamos ainda hoje. Você falou sobre o mapeamento de gênero, né? Como é que acontece isso dentro das defensorias, né? Como é que vocês trabalham isso? Nós não temos. Então, por isso que a ADPEC está com esse projeto, nós resolvemos fazer esse diagnóstico, esse estudo, para mostrar quais são as principais dificuldades que as mulheres defensoras públicas enfrentam dentro da instituição. E a partir daí, a gente inclusive trazer esse olhar diferente e a necessidade de nós trazermos também esses estudos, essa pesquisa para dentro do serviço público. Você falou aí sobre essa mudança na questão do atendimento da mulher na defensoria, né? Uma coisa que a gente imagina que deveria ser mais óbvia, né? Precisa desse olhar, de uma associação, para ter esse olhar diferenciado lá para a mulher mãe, para a mulher que está sendo atendida, né? Sim, porque às vezes vem a partir dessa experiência. Então, quando nós visualizamos que a maior parte do nosso público é feito de mulheres, mulheres que têm também o trabalho de cuidado, que precisam ir com seus filhos, que precisam ir com crianças pequenas, às vezes amamentando. Então, a gente vê essa necessidade de fazer um maior acolhimento dessas mulheres também dentro da nossa instituição. Então, a partir da verificação dessas necessidades é que nós vamos avançando, né, a fim de que também a nossa instituição, que está sempre de portas abertas, receba cada vez melhor todo o público que nos procura. E como é que você enxerga essas políticas, né, de maneira geral, para os defensores também homens? Como é que eles recebem, né, essa questão dessas discussões? O que você observa, pelo menos dentro dessa seara da justiça? Nós observamos que é pedagógico. Muitas vezes, algumas questões, elas passam ao largo, para muitos olhares. E só quando nós trabalhamos com dados efetivos, com uma pesquisa séria, é que nós conseguimos verificar. Nós já temos uma literatura, uma pesquisa muito interessante que foi feita em 2022 a respeito da diferença salarial das mulheres dentro do serviço público. No caso, era dentro da magistratura. Porque se pode imaginar, no primeiro momento, que por estar no serviço público, os cargos têm sempre o mesmo salário, a gente não vai ter nenhuma diferença entre mulheres e homens. Mas se viu que, na verdade, existe diferença. Porque o acesso a postos de liderança, por exemplo, que podem trazer adicionais ou a possibilidade de exercício de trabalhos extras, que também levam a algum acréscimo remuneratório, às vezes está mais restrito para as mulheres, porque elas não conseguem praticar essas atividades. Então, a partir dessas pesquisas, a gente consegue conscientizar todas as pessoas de uma maneira geral. Às vezes muitas mulheres não estão conscientes disso, mas a maioria certamente está. Mas a partir desses dados a gente consegue trazer uma discussão com mais seriedade, não fundada em achismo, mas fundada em informações concretas para que a gente possa enfrentar essas questões. Refletir sobre elas e trazer um enfrentamento que leve à solução. E até uma regulamentação, como você citou aí, né, que torna uma norma, né, situações que causam essas disparidades. Exatamente. Então, a partir daí, a gente consegue criar regras, né, para tentarmos equalizar o máximo possível essa diferença que ainda nós vivenciamos na nossa sociedade. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação. A gente recebeu aqui a Kelviane Barros, que é presidente da ADPEC, falou aí sobre a premiação e também sobre esse universo que a associação luta com relação a essa igualdade de gênero, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Destaques. Eu que agradeço.